Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Discussão. Me chamo Graciele Pires e sou estudante do 5º semestre do curso de Licenciatura em Pedagogia da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, UESB Campus Jequié. Nesse podcast, traremos relatos, experiências, sentimentos, sensações sobre a reinvenção e ressignificação da gestão escolar das escolas do campo diante da pandemia do coronavírus. O tema central desse podcast será os desafios do ensino remoto na educação do campo. Por conta do distanciamento social, que foi a medida mais eficaz utilizada para combater o contágio do coronavírus, várias instituições de ensino tiveram que fechar as suas portas e pensar em medidas emergenciais para garantir a continuidade do processo de ensino e aprendizagem dos alunos. Sendo assim, buscando saídas que minimizassem os impactos dessa situação, as instituições de ensino tiveram que migrar suas aulas para a modalidade virtual. Naquele momento, o esforço era garantir que os estudantes tivessem acesso ao processo de ensino, mesmo fora do espaço escolar. Porém, perante tal situação, a missão dada à gestão escolar não foi fácil. Ela se deparou com inúmeros desafios e precisou adaptar-se e buscar novas estratégias nesse novo modelo educacional que foi o ensino remoto. E é exatamente para falar sobre esses desafios e também compartilhar um pouco de suas experiências pessoais e profissionais no período de pandemia, que hoje recebemos a convidada Maria Amélia Borges Pires. Ela que possui graduação em Pedagogia, atua na educação há mais de 20 anos e atualmente leciona na Escola Municipal Nova Esperança, localizada na zona rural de Lajedo do Tabocal. Primeiramente, professora Maria Amélia, quero lhe agradecer por ter aceitado participar desse podcast e, de antemão, gostaria de te perguntar quais foram os principais desafios enfrentados pela Escola do Campo, na qual você leciona, durante o período pandêmico? Eu que agradeço, né? Para mim é uma honra estar fazendo parte desse trabalho, né? Dessa entrevista da aluna da UESB. Respondendo a pergunta, foram vários desafios, né? Primeiro, as tecnologias, né? Vamos dizer assim, os alunos muitas vezes não tinham esse recurso, não tinha internet, outros não tinham nem celular, e outros tinham internet, mas não tinham celular. Eu tinha um único celular em casa, né? A família tinha um celular, o pai ou a mãe, e aí dificultava. Tinha outros alunos, né? Tinha outras crianças, né? Mais de uma criança para estudar no mesmo horário. E aí dificultava. Então foram várias dificuldades para a gente poder fazer esse trabalho, né, no tempo de pandemia. E que mudanças ocorreram na gestão do seu cotidiano diante da implantação do ensino remoto? A mudança que ocorreu foi. Uma das mudanças foi a ampliação da carga horária. Porque, assim, tinha pais que não estavam disponíveis, como eu falei, né? Naquele período. Trabalhavam na roça, na lavoura, né? E aí, quando eles chegavam à noite, é que eles iam ajudar na atividade. Aí, me ligavam e falavam se podia fazer a chamada de vídeo para eles poderem estar realizando a atividade. Então, assim, tive que me reinventar e tive que estar à disposição, não só no meu período de aula, como ir além, até à noite. Às vezes as mães perguntavam se podia, se à noite, eu falava que sim, porque diante de uma dificuldade a gente tinha que estar fazendo de tudo para essas crianças não ficassem, né, sem se desenvolver. Apesar que, mesmo assim, a gente sabe que é difícil, mas a gente tinha que fazer alguma coisa para ajudar. Então, essa ampliação da carga horária foi uma mudança assim, total. Os professores da escola receberam algum apoio, suporte para atuar em plataformas digitais durante o ensino remoto? Sim, a gente teve, sim, teve curso, né? De início, não, mas passaram alguns dias, a Secretaria de Educação disponibilizou um curso, né, com técnico em informática, que ele passou as informações para a gente.
Só que, devido às situações das famílias, né, não ter uma internet, é, não ter uma boa internet em casa, resultado que as aulas foram mais desenvolvidas através do via WhatsApp. Por conta, assim, que o Google Meet, por exemplo, tem que ter uma internet mais reforçada, né? Qualquer Sim, internet não vai, verdade. não vai aguentar. Então, assim, devido às situações deles, ele não conseguia fazer uma chamada pelo Google Meet. E sim, era via WhatsApp. E os alunos, eles receberam algum apoio, suporte para atuar em plataformas digitais durante esse ensino? Não. Os alunos não tiveram, assim, nenhuma formação. Até mesmo que no tempo da pandemia não poderia reunir, né? Porque teria que o quê? Fazer se tivesse uma formação para os alunos, ou seja, para os pais, teriam que se reunir, né? Então estava assim, ninguém poderia estar reunindo. Os professores até que eles chamaram. Aí, no caso, eles não fizeram, por exemplo, uma escola eles dividiu em dois períodos para não ficar muita gente. Né? A escola que funcionava o dia todo, eles faziam o curso pela manhã com a quantidade de professores e um curso na parte da tarde com outra quantidade. Então, assim, por parte dos alunos e a família não receberam esse apoio. E quais foram as possibilidades e estratégias adotadas para promover a interação com os professores, equipe gestora e demais profissionais da unidade escolar durante esse período de trabalho remoto? A estratégia foi a gente ia até a escola uma vez por semana. Se reunia para estar discutindo, né, sobre as dificuldades, sobre o que estava acontecendo, né, os desenvolvimentos nesse período. No caso, é o AC, que é as atividades complementares, quando a gente trabalha presencial, né? Sempre tem o AC, então no período da pandemia também acontecia esse acesso à atividade complementar. Quais foram os recursos metodológicos utilizados que contribuíram para o processo de ensino e aprendizagem dos alunos do campo nesse contexto pandêmico? Assim, primeiro eu tive que fazer um ambiente, né? Um espaço em casa para ser a sala de aula. Nesse ambiente eu coloquei um painel com todos os nomes dos meus alunos e teve também os recursos de contação de história. Confeccionei bastante personagens para estar contando histórias. Essas histórias era gravado um vídeo e colocado no grupo. Aí a gente pedia para eles assistirem a história. Aí depois tinha aquela atividade dentro da história, a gente também falava e eles faziam. E além disso também tinha livros didáticos que a secretaria disponibilizou esses livros. E o caderno, também às vezes a gente pedia para eles fazer atividade no caderno, ali fazia chamada de vídeo e falava que era na disciplina tal, para eles fazerem o nome da escola, a data, tudo certinho, o nome deles, e aí a gente continuava fazendo a atividade. E também teve as atividades impressas que a escola imprimia, a coordenadora imprimia as atividades e aqueles meninos iam lá na escola ou os pais pegar essa atividade. Depois de pronta, eles devolviam para a escola. E nos AC a gente pegava para analisar. Todos os pais se comprometiam em estar sempre pegando essas atividades lá na escola? Não, assim, a escola fica numa comunidade, né, um vilarejo. É assim, às vezes até as próprias crianças, elas mesmas iam por ser pertinho, as casas, ser pertinho da escola. Às vezes até os pequenos, eu presenciei os pequenininhos chegando lá para pegar atividade. Porém, às vezes não devolvia. Teve aluno que pegava a atividade, eles levavam, mas não devolvia. Esses alunos foi difícil para avaliar, porque eles não devolviam atividade. Os pais não tinham responsabilidade, eles também, né? Por ser criança, não vai ter tanta responsabilidade, tinha que ser mesmo os pais, mas às vezes
É uma minoria, mas sempre aconteceu isso também. Eles não devolviam, eles buscavam na escola, e a gente não sabe se desenvolvia essa atividade ou não, só, não dava o retorno, na verdade. Diante dessas considerações, em sua opinião, foi possível garantir o acesso à educação de qualidade em tempos de pandemia? Não, não tem como se afirmar que aconteceu uma educação de qualidade numa situação dessa, né? A gente fez o possível, tentou de várias formas, né? Mas não aconteceu. Na sua avaliação, quais ações ou políticas públicas seriam necessárias para melhorar a qualidade de ensino em tempos de pandemia nas escolas do campo? A inclusão digital, né? Tinha que ter uma ação por parte do poder público para estar incluindo essa tecnologia, né? Essas ferramentas digitais para as famílias, porque a escola, né, precisa desse dessa ferramenta também do aluno, por parte do aluno no tempo de pandemia. Precisou. Se o aluno deixou de ter o celular, o notebook, a internet, aí não funciona. Então, faltou famílias que não tinham internet, não tinham celular, não tinha nada. Então, faltou o poder público se preocupar com as famílias que não tinham esses recursos. Desse modo, chegamos ao fim da nossa entrevista e quero lhe agradecer novamente, professora Maria Amélia, por ter participado, pela sua disponibilidade em fazer parte desse podcast. E, por fim, deixo um espaço aberto para você fazer uma breve reflexão sobre o que foi esse momento pandêmico, esse momento de ensino remoto para você. Eu quem agradeço, né, por estar colaborando para o desenvolvimento do seu trabalho. Esse momento de remoto, nos tempos de pandemia, foi também uma experiência, uma grande experiência, porque assim, teve momento da gente não acreditar no que estava fazendo, né? Mas nós professores, profissionais de educação, temos também que acreditar nos momentos de desafios. Mesmo em aulas presenciais, nos deparamos com desafios. Então, nos tempos de pandemia, é, também não foi diferente, né? A gente teve um momento da gente não acreditar, mas a gente, com força de vontade, quando o profissional também veste a camisa da educação e quer fazer, ele faz. Presencial, remoto, e acontece, e faz acontecer. Então, assim, a frase que eu tenho para dizer é o seguinte: mesmo em meio a tantas adversidades, também, nos tempos de pandemia, foram momentos de aprendizado. E após essa bela reflexão, finalizamos o podcast Discussão, que abordou o tema Gestão Escolar e Pandemia, os desafios do ensino remoto na educação do campo. Tivemos a participação ilustre da professora Maria Amélia, que compartilhou conosco parte desses desafios e as adaptações e aprendizados que obteve nesse cenário de pandemia. A partir de seus relatos e experiências, percebemos que existem professores que se preocupam em buscar melhorias para promover uma educação de qualidade. Pois apesar de todos os desafios impostos pela adesão do ensino remoto, ela reinventou as suas práticas e criou possibilidades de ensino e aprendizagem em tempos de incerteza. Quero agradecer a você, ouvinte, por nos acompanhar até aqui. Até breve. Grande beijo.